por que o seu jardim não fica bonito. Eu quero conversar com vocês em mais um vídeo do quadro Paisagismo em Foco, onde nós vamos falar sobre a estética do paisagismo, né? Por que o seu jardim tá feio? Por que você olha para o seu jardim e ele não tem aquela cara das fotos, dos jardins das fotos que você vê no Instagram? E às vezes não é dinheiro, não é investimento que falta, mas sim é um olhar com mais cuidado, um olhar de designer. E para deixar a paisagem mais bonita, para a gente fazer o designer da paisagem, existem algumas técnicas que até o final desse vídeo eu vou te mostrar. Eu sou a Carol Pazzi, engenheira agrônoma e paisagista na Vinha, e nesse vídeo eu vou te apresentar uma das técnicas que nós usamos para deixar a paisagem mais bonita, mais agradável, esteticamente mais gostosa de ver, aquele visual que dá vontade de entrar e ficar naquele jardim. Existem várias técnicas, né? Uma delas, por exemplo, é a técnica do cheio e do vazio que a gente usa. Então, nós usamos maciços de plantas, ambientes cheios de plantas e ambientes mais vazios, que são os chamados respiros. Então, esse jogo de cheio e vazio é importante também para a estética. E existe uma outra prática também, que é a prática que nós vamos focar hoje, que são os elementos estrela ou os elementos surpresa do jardim. O que são os elementos estrela ou os elementos surpresa? É aquele elemento que ele vai dar destaque, vai dar graciosidade no jardim. Pode ser um maciço de uma planta com uma cor diferente, pode ser um maciço de planta florida. A própria cor pode ser um elemento estrela. Nós temos, por exemplo, na roda das cores, o vermelho é a cor complementar ao verde. Então, o elemento estrela pode ser uma planta que dá flores vermelhas, que fica muito bonito. Pode ser uma planta simples, como a Ixora, que é uma planta super usada por aí, que a gente vê na calçada, a gente vê em praças, mas quando ela está bem florida, ela dá aqueles cachos vermelhos de flores, e isso dá um destaque maravilhoso para o jardim. O elemento estrela, ele pode ser também uma árvore florida, pode ser uma árvore escultural, né? A gente tem o jasmim-manga, por exemplo. Pode ser o próprio tronco da árvore. Nós temos a Cibipiruna, que é uma árvore que tem um tronco marmorizado. O elemento estrela pode ser arte, pode ser uma escultura. Tem um projeto que nós utilizamos bolas de cimento, composições de bolas de cimento no meio do jardim. Era um projeto mais árido, a cliente gosta muito do estilo de paisagismo um pouco mais árido, sem aquelas plantas de folhagem tropical. Então, nós utilizamos desenhos de pedras e as bolas de cimento. Vocês vão ver um detalhe importante. Nós sempre evitamos usar as pedras brancas. Pega essa dica, anota aí. Nós sempre optamos nos nossos projetos para usar pedras que têm tons de marrom, que tem cor bege ou pedras mais escuras, porque a pedra branca fica até bonito, mas dura muito pouco, porque logo ela começa a ficar amarelada, suja, encardida, e não é uma coisa tão fácil, tão simples de tirar do jardim para lavar. Então, nós já pensando no jardim futuramente, nós pensamos sempre em um projeto duradouro, que vai durar e que vai ficar cada vez mais bonito e não mais feio. Então, pensando nisso, nós já usamos as pedras mais escuras. E se você chegou até essa parte do vídeo, não esquece de deixar aqui o seu comentário, pode deixar também a sua dúvida que nós vamos responder. E se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aqui e eu conto com você. E agora nós vamos falar de quando o protagonismo do jardim é formado pela própria natureza. Ou seja, nós usamos as próprias espécies para formar os elementos estrelas. Como a gente pode fazer isso? Existem as árvores esculturais, como por exemplo o jasmim-manga, que é uma árvore que os próprios galhos dela vão formar quase uma escultura, né? E ela ainda marca as estações, então vai ter estações que ela vai estar com muitas folhas, uma copa mais densa, e vão ter estações que ela vai perder todas as folhas e vai ficar só aquela escultura de galhos. Nós podemos usar também algumas árvores que têm o tronco escultural, como por exemplo o palmulato,
que é uma árvore que tem um tronco mais avermelhado. Nós podemos usar o eucalipto arco-íris, que tem um tronco maravilhoso, todo colorido. Nós podemos usar a sibipiruna, que tem um tronco marmorizado. Nós usamos também muito árvores com flores, né? Árvores que dão flores amarelas, flores rosas, exemplo dessas espécies, né? Vocês sempre gostam que eu dou exemplo das espécies. Árvores com flores amarelas. Nós temos o ipê de jardim, que dá flor praticamente o ano todo. Nós temos chuva de ouro. Nós temos árvores com flores rosas, resedá, acácia, ipê rosa, ipê de todas as cores, ipê branco, muito versátil, ipê branco é uma árvore que não fica muito grande, eu gosto muito de usar nos projetos, é uma árvore nativa também. Pensando em árvores nativas, nós temos também a pata de vaca, uma árvore de um tamanho super legal para usar nos projetos, crescimento rápido e ela forma uma copa legal também para a sombra. Pensando ainda em elementos estrelas com as espécies, usando a própria natureza, nós podemos usar os maciços de plantas. Eu não gosto de usar plantas isoladas, várias plantas juntas de várias espécies. Eu prefiro visualmente maciços de plantas com elementos estrelas. E aí existem inúmeros maciços que nós usamos. Capim do Texas, azaleia, gardênia, estrelitza, inúmeras espécies que nós podemos usar como maciço. Se você tem dúvida de alguma espécie que você gosta, se fica bom ou não em maciço, pode deixar no comentário também que a gente te ajuda a escolher. E é claro, agora chegou a hora de falar para você que não tem um espaço enorme de jardim para colocar uma árvore, para fazer grandes maciços de plantas. Então, nós podemos fazer o elemento estrela com vasos. Pode ser uma composição de vasos e pode ser somente um vaso também. Um vaso no meio do jardim, um vaso naquele cantinho especial, um vaso em um local que você quer que as pessoas vejam com uma iluminação especial. E além disso, os vasos são muito versáteis, né? Existem vasos de vários materiais, vaso de barro, vaso vietnamita, vaso de cimento, vaso de plástico, vaso de fibra de vidro. Então, vasos a gente tem no mercado para todos os gostos e para todos os bolsos também, né? Além dos elementos estrela, nós podemos ter também os elementos surpresa, que é aquele caminho que você não vê para onde ele chega, aquele redário escondido, uma obra de arte que você pode ter escondida, um vaso escondido atrás de um maciço, caminhos que levam para elementos surpresa que ninguém espera, mas de repente, andando pelo jardim, você encontra. Em muitos projetos, quando o cliente pede um elemento religioso, eu gosto muito de usar como elemento surpresa. Então, a pessoa vai ali caminhando no jardim, encontra uma imagem de Nossa Senhora, encontra um oratório, todo mundo gosta, né? É algo que fica muito bonito, muito especial e fica com a cara do cliente que eu estou atendendo também. Resumindo a história, então, o seu jardim precisa de ordem, precisa de um olhar aguçado para organizar e para planejar quais os elementos que vão ser destaque no jardim, quais os espaços que vão ser vazios e o que você quer mostrar no seu ambiente. Qual a parte do seu ambiente que você quer mostrar e qual a parte que você quer esconder. Essa é a verdadeira mágica do paisagismo. E é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E eu te espero no próximo.